Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13. Ação contra a mudança global do clima. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. ODS 13. Ação contra a mudança global do clima. As mudanças climáticas representam atualmente um dos, ou se não o maior, desafio enfrentado pela humanidade. O aquecimento do planeta é uma realidade que afeta a qualidade de vida e até mesmo a sobrevivência de muitas pessoas no planeta. O aumento no chamado efeito estufa faz com que a temperatura média na Terra também se torne mais alta, trazendo grandes alterações como mais secas, inundações, chuvas torrenciais, tufões, vendavais e furacões em proporções superiores às que aconteciam no passado. Já é consenso que as mudanças climáticas têm sido causadas pela queima dos combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás e o carvão, que são usados nas mais diferentes situações, em fábricas, no transporte, na agricultura e até mesmo na casa das pessoas. Quando esses combustíveis queimam, eles liberam gases de efeito estufa, principalmente dióxido de carbono, o CO2. Pela gravidade do problema, o ODS 13 tem como objetivo principal a adoção de medidas urgentes nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais, além de maior conscientização de todos para combater a mudança climática e seus impactos. E também para aumentar a capacidade de adaptação das pessoas e das comunidades para lidar com catástrofes naturais e efeitos da mudança do clima. No Brasil, podemos observar inúmeros impactos conforme apontado pelo 4º relatório do IPCC. O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas é um órgão das Nações Unidas composto por milhares de cientistas que analisam e propõem medidas para combater os efeitos do aquecimento global. Eventos climáticos extremos, com secas prolongadas, como temos visto no sudeste do país, são um exemplo claro da preocupação que devemos ter com o tema. A falta de chuvas tem trazido enormes consequências para São Paulo e outros estados do sudeste. São Paulo foi uma das fundadoras do movimento C40 em 2005, um grupo que atualmente reúne cerca de 90 cidades no mundo e que adotam uma série de programas para fazer frente aos desafios das mudanças climáticas. O PanClima SP propõe ações que visam diminuir o uso dos meios de transporte e valorizar a mobilidade ativa, como caminhar e fazer uso de bicicletas, além de incrementar a adoção de fontes de energia renováveis como solar e biomassa, em substituição aos combustíveis fósseis nos setores público e privado. Melhorar a eficiência energética de edificações e equipamentos, diminuindo o consumo. Reduzir a geração e melhorar os processos de tratamento de resíduos, que emitem gases de efeito estufa em seu processo de decomposição. Já o Confrota SP é o comitê gestor do Programa de Acompanhamento da Substituição de Frota de Veículos por Alternativas Mais Limpas na cidade de São Paulo.
Ao comitê cabe propor, estimular, acompanhar e analisar a adoção de planos que façam a transição de veículos que utilizam gasolina e diesel por combustíveis menos poluentes, que emitam menos dióxido de carbono, como os veículos elétricos e os movidos a álcool, por exemplo. Para garantir que a cidade e seus habitantes tenham condições de enfrentar as inevitáveis mudanças climáticas, a capital paulista tem 2 importantes instrumentos: o Centro de Gerenciamento de Emergências, o CGE, e o Plano Preventivo Chuvas de Verão, o PPCV. O Centro de Gerenciamento de Emergências é o órgão da Prefeitura de São Paulo responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas na capital. Com o apoio de imagens em tempo real e dados de estações meteorológicas, entre outros instrumentos de acompanhamento, a equipe do CGE opera 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados, informando a previsão do tempo, tendências e os dados coletados. Nos meses que antecedem o período chuvoso na capital paulista, o Centro de Gerenciamento de Emergências faz uma série de reuniões organizadas pela Secretaria de Governo, onde é elaborado o Plano Preventivo Chuvas de Verão, o PPCV. Nestes encontros, representantes de secretarias municipais, Defesa Civil, membros do Corpo de Bombeiros, entre outros, discutem os procedimentos que cada órgão deve desenvolver. O PPCV tem como objetivo intensificar as ações de prevenção, de atendimento emergencial e de assistência social, a fim de reduzir ameaças à integridade das pessoas, prestar rápido atendimento e promover apoio assistencial às comunidades afetadas por acidentes decorrentes das chuvas. Entre os principais objetivos do ODS 13 estão: reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais, integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional para a ação sobre a mudança do clima. Cada pessoa, empresa, comércio ou órgão público pode fazer sua parte reduzindo impactos de suas atividades, reduzindo consumo e desperdícios que, ao final, vão contribuir no combate às mudanças climáticas. Para falar sobre o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável de número 13, Ação contra a Mudança Global do Clima, o convidado do Diálogos em Verde Maratona ODS é Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. Márcio, muito obrigado por ter concedido um pouco do seu precioso tempo para estar conosco nesse projeto. Eu que agradeço o convite, Reinaldo, é um prazer. Sim, bom, se em todos os ODS nós podemos dizer que ações isoladas têm pouca possibilidade de contribuir para mudanças efetivas, talvez o ODS 13 seja um dos que mais represente a necessidade de unir esforços de todos, sem exceção, né? Seja do ponto de vista local, global, sociedade civil, iniciativa privada, poder público. O que você acha? Concorda com isso? Concordo totalmente. Na verdade, essa questão do clima, ela parte de iniciativas, né? Da importância de iniciativas individuais, como a forma que a gente se alimenta, o que a gente consome, como a gente se transporta, os meios que a gente usa para transporte, até mesmo as sociedades, as pessoas, os indivíduos fazendo pressões em seus governantes para que eles adotem posturas de responsabilidade climáticas e que isso se reflita em grandes acordos globais. Tudo nasce no comportamento individual, com as nossas escolhas, e também na pressão que individualmente nós, como eleitores e cidadãos, fazemos nos políticos para que isso tenha reverberância num plano maior, num plano governamental.
Bom, o que nós podemos considerar aqui como a primeira meta desse ODS, ela fala em resiliência e adaptação, né? Essa adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países. O que isso significa, Márcio? Adaptação, em primeiro lugar, significa que você vai ter que encontrar algo diferente do que você tem hoje e você vai ter que ter formas, né, que você não conta com elas hoje para enfrentar esse mundo diferente. É isso que vai acontecer com as mudanças climáticas. Ela vai mudar os mecanismos de funcionamento da Terra e algumas adaptações vão ter que ser feitas. Algumas, inclusive, com ou sem mudanças climáticas, já deveriam ser alvo das sociedades e dos governos. Por exemplo, famílias que vivem em áreas de risco, áreas de desmoronamento, né? Essas famílias elas vão precisar ter um plano especial dos governos para que sejam retiradas de lá e colocadas em outro local que ofereça moradia digna. Porque com as mudanças climáticas, nós vamos ter uma situação de mais adventos, por exemplo, de chuvas em alguns lugares, modificação do lençol freático. Isso pode colocar ainda mais em risco, né, com risco, no caso dessas famílias, por exemplo, de desabamentos, e comprometendo, obviamente, não só a moradia, mas principalmente a vida dessas pessoas. Locais que vão enfrentar mais seca e que, portanto, não vão ter mais condições de oferecer agricultura. Por exemplo, a gente tem no Brasil muitas populações que vivem de agricultura local. O brasileiro tem muito na memória aquela visão do retirante nordestino, né? Nada mais é do que uma pessoa fugindo de uma situação climática diversa para poder se estabelecer em um outro local. Com as mudanças climáticas, pode ser que a gente tenha secas mais graves em alguns outros lugares, e isso daí afeta a agricultura e o modo de vida. A adaptação é exatamente isso, você prevê o que vai acontecer e antes de que aconteça, você já oferecer soluções para quem vai ser impactado. Mas essa adaptação, sem que a gente faça realmente mudanças em prol efetiva, né, do combate às mudanças climáticas, realmente acaba sendo bastante complicado, né, Márcio? Você exatamente atua no que pressupõe a segunda meta desse ODS, que é integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias, planejamentos nacionais. E como é possível fazer com que isso aconteça efetivamente? E aí, aproveitando, já te pergunto também, e no Brasil, qual que é esse cenário? Olha, a adaptação, ela é sempre uma espécie de remédio, né? Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é mudar as emissões do mundo inteiro para evitar a doença. Se essa doença for muito grave, quer dizer, as mudanças climáticas forem muito amplas, a adaptação pode não chegar para todo mundo e pode ser insuficiente. Então, a adaptação ela tem um limite, né? A gente tem que manter a temperatura global. O desafio é de até, no máximo, 1,5 graus, né? Assim, vamos dizer, numa super situação até 2 graus, e nesse cenário a gente poderia fazer adaptações de várias circunstâncias. Passando daí, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer e a adaptação pode não ser mais possível. Além disso, adaptar é muito mais caro do que resolver o problema antes que ele aconteça. Portanto, essa adaptação tem um limite. O que a gente precisa fazer é, no mundo, de uma forma geral, gerar energia de maneira diferente com o que a gente faz hoje. O grande problema das emissões globais é a geração de energia. Tem muitos países, por exemplo, que ainda geram energia a partir de carvão, né, e outras fontes extremamente poluentes. Tem que fazer uma transição. Essa forma de você, por exemplo, enviar eletricidade para as casas, processos industriais, de fazer desenvolver a economia de um país, ela tem que se basear em outras fontes para que se gere essa energia. Transportes também, principalmente no Brasil, é um grande fator de emissões, né? A gente precisa mudar o combustível que se usa para locomover os carros, os ônibus, os caminhões, etc. Então, são essas mudanças que elas vão garantir um volume menor de emissões. Aqui no Brasil, nós temos uma situação muito diferente do que acontece no restante do mundo. No restante do mundo, essa geração de energia é o fator principal das emissões. Aqui no Brasil, ao contrário. O fator principal de emissões é o desmatamento. E por que é tão importante essa diferença? Porque a energia, muitas vezes, ela gera para esses países desenvolvimento, economia, condições de vida para as pessoas, né? Através dessa energia, por exemplo, vamos supor, na Polônia,
ou na Noruega, que você acaba, as pessoas acabam tendo condições de aquecer suas casas no inverno, né? Onde uma indústria funcionar. Essa migração tem que ser feita. Aqui no Brasil, a emissão por desmatamento ela não tem nada a ver com a vida das pessoas. Ela não melhora a vida das pessoas, ela não traz benefícios para o país em nada. Só traz prejuízos. Ela só alimenta a ilegalidade e destrói uma riqueza natural, que é um patrimônio único, inclusive no mundo, e de todos os brasileiros. Então, para a gente, o caminho é até mais lógico e mais fácil. Acabar com o desmatamento faz bem para o clima, combate a criminalidade no Brasil e faz bem para o país, porque preserva a nossa integridade, nossos serviços ambientais e também preserva a imagem do país. Todo mundo aí está vendo o que acontece com a imagem do Brasil cada vez que o desmatamento avança. Em relação às metas do Acordo de Paris, que o Brasil se comprometeu, qual que é a situação hoje do país? Todos os países apresentaram metas, assim como o Brasil, dentro do Acordo de Paris. Se a gente juntar todas essas metas, que são promessas, todas elas forem realizadas, a gente não atinge o objetivo de manter o clima esquentando abaixo de 2 graus ou preferencialmente 1,5 graus. Então os países têm que rever, né? Ter mais ambição naquilo que vão fazer. Muito bem. Esse é o esforço agora do mundo. O Brasil, então, deveria estar fazendo essas duas movimentações. Como ter uma meta melhor e como implementar essa meta. Não estamos fazendo nada disso. Portanto, a gente já entra num jogo perdendo e a gente está totalmente despreparado para esse jogo. O cenário é muito ruim. Bom, eu acho que é muito importante também ter o engajamento, né? A gente vê ainda a sociedade parece que um pouco distante da discussão. Um dos pontos importantes que é colocado também nessa ODS é melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade das pessoas se adaptarem, como você já falou. Mas também é importante que haja uma participação maior, né? Talvez o entendimento das consequências, a partir daí, pode haver o engajamento da sociedade. Como é que você vê essa questão de melhorar a educação, a informação e a conscientização da sociedade como um todo para essa questão? A participação das pessoas é extremamente fundamental. Mesmo porque muitos desses acordos internacionais, etc., fica parecendo coisa de cientista e diplomata, e não é. Ela tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Quem vai mais sofrer com isso somos nós, né? Não são ali os diplomatas, os governantes, eles conseguem, como a gente está conversando aqui de adaptação, se adaptar. Os países ricos, inclusive, eles têm dinheiro, né, para mudar a sua infraestrutura, para melhorar a condição de acesso à alimentação, a recursos da sua população. Os países pobres, como o Brasil, esses daí são os que vão sofrer mais. O que a gente vê, por exemplo, um paralelo muito importante para que as pessoas tenham ideia do quanto é urgente esse debate, né, que todo mundo participe, é a questão da pandemia. A pandemia ela é uma crise sanitária no mundo inteiro, e quando ela chegou, ela atingiu a todos, mas ela atingiu a todos de forma diferente. Aqueles que tinham mais condições puderam fazer um tratamento melhor, tiveram os melhores médicos, assistência em hospitais particulares, etc. e tal. Aqueles que já viviam uma situação difícil socialmente, os mais pobres, eles ficaram mais vulneráveis, né? Foram atacados de forma mais severa pela pandemia. Uma crise sanitária é o que aconteceu com o Covid, uma crise climática, ela segue esse mesmo preceito, essa mesma receita, só que vai acontecer de uma forma muito mais ampla e mais severa. A pandemia, ela tem um fim. Chega uma hora que você vai ter muitas pessoas que, infelizmente, perderam a vida, alguns por fatalidade, outros por inação do governo, isso está acontecendo muito no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países, mas chega uma hora que você tem uma vacina, que você tem um pico, e você enfrenta de forma mais adequada, né, e determina aí o controle de uma pandemia. O aquecimento global não tem isso, né? Ele vai piorando, e quanto mais ele vai piorando, o cenário vai ficando ainda mais dramático, porque a tendência é que essa piora retroalimente um cenário ainda com mais problemas no futuro. As pessoas entenderem isso e saberem que a gente está falando do nosso futuro é muito importante. Tem uma frase, uma vez eu participei de um debate, que uma pessoa me perguntou o seguinte: mas o que a gente precisa, afinal de contas, né, nessa coisa do aquecimento global,
para salvar o planeta. E aí eu respondi o seguinte, olha, a gente não precisa fazer nada, porque nós não vamos salvar o planeta, né? A gente vai salvar a nós mesmos. Então, esse debate de mudanças climáticas não é com relação ao planeta, é com relação à nossa capacidade de sobrevivência no planeta, aos meus filhos, aos seus filhos, aos nossos netos, né? São as futuras gerações que vão sofrer, inclusive, muito mais do que nós com essa situação toda. Portanto, é uma questão humanitária e também de enfrentar desigualdades sociais. Um planeta mais quente é um planeta mais desigual, onde as pessoas, os países, as populações mais pobres sofrem muito mais. Bom, você falou um pouco da questão do Acordo de Paris, né? E a gente vê assim, foi a partir da realização das conferências climáticas, né? Fórum em que todos os países, é importante quem nos assiste também entender isso, é um fórum em que todos os países participam para definir caminhos para o enfrentamento das mudanças climáticas, né? E que se tentaram, a partir de muitas reuniões, e que desembocou nesse Acordo de Paris, e que se tentaram estabelecer os consensos para evitar o aumento da temperatura do planeta, né? E aí você um pouco dessa questão, já principalmente do ponto de vista do Brasil, mas eu queria que você falasse também de maneira global, se a gente já pode dizer que alguns desses resultados foram possíveis de alcançar até aqui. Quer dizer, nós estamos no caminho para conseguir solucionar a questão do aquecimento global, ou ainda estamos muito aquém de chegar nisso? Estamos muito aquém de chegar nisso, infelizmente. Se você olhar para trás, para o que a gente tinha, né, há 10 anos atrás, a caminhada foi uma caminhada que nos trouxe ganhos, né? Então, a existência do Acordo de Paris, por exemplo, é algo extremamente importante. O aumento da conscientização das pessoas, do debate, o debate está mais presente em todos os lugares. A gente teve agora a eleição americana, né, com o próprio presidente eleito pontuando as questões climáticas, tendo um pacote de investimentos. Na Europa, a gente está vendo um anúncio também de um pacote de 3 bilhões de euros, chamado Green New Deal, que é um cenário para o pós-coronavírus, né, para um desenvolvimento mais sustentável, de baixo carbono, e etc. e tal. Isso não existia 10 anos atrás. Então, houve um avanço? Houve. Esse avanço é suficiente? Não é. Se a gente não fizer nada mais drástico, nós vamos caminhar para um cenário onde o mundo terá alterações climáticas, alterações nos mecanismos de funcionamento da Terra, que em alguns locais vão tornar a vida humana impossível. Lugares onde a gente tem hoje pessoas morando, comendo, desenvolvimento social, isso daí vai ficar impossível. Para as pessoas terem uma ideia, não é uma impossibilidade adaptativa. Existem algumas ilhas, principalmente no Pacífico, que elas vão ser engolidas pelo mar. Então não existe adaptação para isso, né? Inclusive a gente pode enfrentar cenários para essas populações que são inéditas. Vocês imaginem o seguinte, é um país, esse país é uma ilha. Essa ilha deixa de existir. Portanto, esse país deixa de existir. Como é que faz com essas pessoas? Para onde que elas vão? Elas perderam o país dela e elas vão virar o quê? Qual a nacionalidade delas? Então, os problemas para uma mudança dos mecanismos de funcionamento da Terra, da natureza, são enormes. O que a gente está vendo de novo na pandemia é exatamente isso. A gente não controla a natureza. A gente depende dela para sobreviver. Quando ela muda, a adaptação ela vai ter que ser gigantesca. E em muitos casos ela não vai conseguir acontecer. Portanto, é melhor a gente enfrentar o problema antes que essas situações ocorram. Por isso que eu disse ali no começo, a adaptação ela tem um limite. Custa muito caro, e mesmo custando muito caro, ela tem um limite. Os esforços globais, portanto, para evitar o problema precisam ser muito maiores. Só para a gente ter uma ideia, a gente precisa melhorar em mais de 70% as promessas que foram oferecidas. Promessas. Se todas as promessas feitas pelos mais de 195 países derem certo, tudo vai dar errado. Ainda vai continuar fora do trilho. A gente precisa melhorar as promessas e garantir que todas as promessas sejam implementadas. Esse é o nível do desafio. É por isso que todas as pessoas precisam muito pressionar seus governantes e terem atitudes individuais também. Só com a união, só todo mundo trabalhando junto, a gente vai vencer esse desafio. Você falou da questão das ilhas do Pacífico, né, que elas podem, países que estão na iminência até de deixarem de existir,
E nós temos que falar também um pouquinho das nossas cidades litorâneas, né? A gente se construiu ao longo da história, então muitas grandes cidades, cidades importantíssimas do país, foram e cresceram no litoral, né? E elas também podem sofrer, talvez não a deixar de existir, mas sofrer consequências terríveis em relação ao aumento do nível do mar, não é isso, Márcio? Sim, consequências muito grandes. No Brasil, 1 a cada 4 brasileiros mora em zona costeira, né? O aumento do nível do mar, olha, a gente está vendo isso já acontecer, né? Derretimento de geleiras e de locais que a gente não imaginava que seriam afetados tão rapidamente pelo aquecimento global, como na Antártida, já estão acontecendo em ritmo acelerado. Isso vai demorar algum tempo, mas vai influenciar no aumento do nível do mar e também nas marés, no ritmo de marés e de troca de calor que ocorre nos oceanos, que regula, em grande parte, o clima no mundo inteiro. O aumento da temperatura do nível do mar vai afetar em cheio cidades litorâneas. A gente tem muito pouco estudo, pouquíssimos estudos no Brasil, que tratam desses impactos. Mas os poucos que a gente tem já revelam uma situação muito preocupante. Em algumas cidades, por exemplo, como o Rio de Janeiro, né, a gente vai perder uma grande quantidade de habitações, porque esse mar, em alguns momentos, ele vai empurrar o lençol freático para dentro das cidades, provocando alterações no solo e na capacidade de sustentação de edificações, por exemplo. Vai romper situações de infraestrutura, como portos, aeroportos, estradas, vias de acesso para a população. A gente pode ter comprometido, por exemplo, infraestrutura de hospitais, né, de centros de distribuição de alimentos. Então, são várias situações que vão trazer prejuízos, né, porque, claro, isso custa caro e um país como o Brasil não vai ter dinheiro para repor, para fazer obras e para reconstruir um aeroporto, um hospital imediatamente, né? Então, de novo, essas populações que precisam de um atendimento, de vias de acesso, se locomover, vão ser prejudicadas, né, nesse quesito, e a gente vai ter um impacto muito grande na rotina e até na capacidade mesmo de geração de economia dessas cidades. Isso vai acontecer no litoral inteiro. Então, 1/4 da população brasileira está extremamente exposta, sendo de baixa renda ou não sendo de baixa renda. Mas aí, de novo, aqueles que moram nesses lugares, que já são vulneráveis e que ainda são de baixa renda, esses daí são a ponta da preocupação dessa discussão climática, porque com certeza são os que terão as maiores consequências. E esse é um ponto importante também de uma meta que fala em promover mecanismos para a criação de capacidade, planejamento relacionado à mudança do clima, à gestão eficaz, né? Seria uma transferência também de apoio, seja financeiro, capacidade tecnológica, dos países mais desenvolvidos para os menos desenvolvidos, né? Inclusive, até você citou bem aí a questão das pessoas que mais vão sofrer, e seria uma meta que teria o foco em mulheres, jovens, comunidades locais marginalizadas, né? Você acha que esse processo, de alguma maneira, ele está ocorrendo em algum lugar? Isso a gente pode dizer que está num caminho, ou também temos muito pouco nesse sentido? A gente pode dizer que é uma preocupação, ele já está identificado, mas ainda temos muito pouco nesse sentido. Se a gente não tivesse o problema do aquecimento global, né, a gente já deveria fazer esse trabalho todo que você citou aí, Renato. A gente já deveria dar mais atenção à questão das mulheres, à questão de gênero e raça, à questão da desigualdade social, de moradias precárias, de pessoas que não têm acesso a saneamento básico, por exemplo. Essas situações, elas já são uma doença, um problema muito grande que precisa ser tratado nas sociedades atuais. Com o aquecimento global, todos esses problemas vão aumentar. A gente tem diagnósticos, por exemplo, na área de saúde, né? Então, com o aumento da temperatura média de 2, 3 graus no planeta, a gente teria um advento de doenças, principalmente em regiões do norte e do nordeste do país, muito grandes, que vão afetar de forma muito violenta, principalmente as populações mais idosas e também os mais jovens. Você teria casos, por exemplo, de dengue, muito mais difíceis de controlar, leishmaniose, falta de acesso à água limpa, né? Mais casos, por exemplo, de uma doença que
para quem vive no sul, no sudeste, talvez não seja algo tão impactante, mas para quem vive em algumas regiões do Nordeste é que é a diarreia, é a desidratação. Então, o aumento da temperatura elevaria o caso, esses casos de doenças nas populações, de forma muito séria, de forma a afetar e a ceifar vidas mesmo. Né? Então, nós estamos falando disso daí, de controle de danos para perda de vida. A discussão de clima, essa discussão do que fazer com essa adaptação, e principalmente esse olhar mais cuidadoso para essas populações que você citou, ele já deve acontecer agora e numa crise climática muito mais. Portanto, evitar a crise é a gente também não colocar ainda mais em risco essas populações. Quanto menos a gente caminha no sentido de soluções, mais uma boa parte da população mundial vai estar em risco. Olha, para a gente ter uma ideia, a gente tem hoje mais de 700 milhões de pessoas que passam fome no mundo, mesmo com o planeta produzindo alimentos em quantidade suficiente para alimentar todo mundo. Né? Então, essas pessoas que já passam fome, mesmo tendo comida, né, imagina numa situação ainda de escassez de recursos. A coisa vai piorar, o número de afetados vai ser muito maior. Bom, então, Márcio, agora já chegando ao final da nossa conversa, eu gostaria que você passasse uma mensagem, porque a gente tem muitos jovens que estão nos assistindo, sobre qual o papel que eles podem desempenhar nesse cenário, o que cabe aos jovens fazer para, sei lá, contribuir de alguma maneira daquilo que eles podem estar presentes na questão climática no Brasil e no mundo. Eu queria, para terminar, então, passar uma visão também positiva da situação, verificar o que a gente tem de ganho nisso tudo. A primeira coisa é que vem crescendo das pessoas, e principalmente nas populações mais jovens. Isso é extremamente importante. Então, a gente está vendo aí nos últimos anos as greves pelo clima, a própria Greta, né, que é um símbolo de luta contra as mudanças climáticas, e ela é jovem, e é mulher, e isso é muito importante. Portanto, essa próxima geração, ela já vai vir com um nível de conscientização e com uma sabedoria que a ação é importante, ela é urgente, muito maior do que a nossa geração, viu, Reinaldo? Tem. Então, eu acredito muito nessa juventude que está vindo por aí. Não quer dizer que a gente tem que esperar essa juventude assumir o poder, tomar o controle das instituições e dos cargos de decisão para fazer alguma coisa. Não é isso. A gente precisa fazer agora, senão quando chegar a vez deles, talvez não tenha muito como recuperar todo o estrago que a gente fez. Mas é muito importante que essa geração preste muita atenção nessa situação toda que a gente está vivendo, de crise climática e crise ambiental, e cobrem com todas as forças os governantes. Governante, uma vez eu ouvi uma frase, que governante, político, é que nem feijão duro. Ele só funciona se colocado sob pressão. Então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que pressionar os governantes. Eles precisam sentir, né, que as tomadas de decisões deles precisam caminhar rumo a um planeta com menos emissões, é um planeta mais sustentável, porque isso tem a ver com a vida das pessoas. Eu tenho duas esperanças nesse futuro, em um futuro muito próximo, que essa juventude, ela vem com esse nível de conscientização muito maior e de que as mulheres estão ocupando cada vez mais espaço nos postos de comando e de tomada de decisão. Eu acho que essa combinação, juventude consciente, mais espaço para as mulheres, é um grande caminho e me enche de esperanças aí nessa situação que a gente tem que enfrentar no mundo. Márcio Astrini, muito obrigado pela sua participação na Maratona ODS. Eu que agradeço, para mim foi um grande prazer e foi um abraço para todo mundo.